Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Hoje nós vamos entrar no nosso segundo tópico. Jesus é seguido pelas multidões. Nós estamos estudando a lição Jesus é digno de toda a honra. João capítulo 12, verso 12 a 19. Jesus e as multidões. João, ele fala a respeito das multidões. Ou seja, ao chegar em Jerusalém, Jesus foi recepcionado por 3 multidões bem distintas. E cada uma tratou Jesus de forma diferente. É interessante notar como as pessoas hoje em dia recebem a palavra de Deus da mesma forma como as multidões receberam Jesus. Então, nós vamos ver como que cada pessoa ou cada multidão recebeu Jesus. Como que eles se relacionaram ali com Jesus, com a palavra, com o ensino, com as obras. E você vai ver que, da mesma forma que aquelas multidões no tempo de Jesus tratou ele de formas diferentes, nós também, hoje em dia, há muitos que recebem a palavra de Deus e agem de forma diferente. Você não vai encontrar em todas as pessoas a mesma reação. Ou seja, cada multidão vai reagir de uma maneira. Cada pessoa vai reagir de uma maneira em relação à palavra de Deus. Então vamos ver que vejamos as reações das multidões a respeito de Jesus. A primeira, pessoas do interior. Ou seja, o texto começa dizendo que há 6 dias da Páscoa, as pessoas estavam vindo do interior para a cidade de Jerusalém. E chegando ali, essas pessoas do interior formam a primeira multidão. Ou seja, a primeira multidão era formada por pessoas simples do interior, que vieram para celebrar a Páscoa. Elas receberam a Jesus de forma simples e triunfal, saudando-o como Rei, Senhor e Salvador da sua vida, como nós vemos no texto. João capítulo 12, verso 12 e 13. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Então você vê uma numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava indo para Jerusalém. Como rei, como está escrito ali, Hosana ao que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel, como rei, ele possui 3 características. Primeiro, ele é Rei e Salvador. A palavra Hosana significa salve agora, ou nós te imploramos, ó Deus, salva-nos agora. Jesus salvará o seu povo dos pecados dele. Mateus capítulo 1, verso 21. Ao clamar Hosana, ajuda-nos, nós imploramos, ajuda-nos, salva-nos. Eles estavam buscando no verdadeiro Rei Salvador a sua salvação. Só que não era do domínio de Roma, e sim do pecado deles. Jesus Cristo veio para nos salvar de todo o nosso pecado. E hoje nós também temos que clamar: Hosana, Senhor, salva-me agora. Nós te imploramos, ó Deus, salva-nos dos nossos pecados. Porque em Cristo Jesus nós temos o perdão e a justificação dos nossos pecados. Segundo, ele é o enviado de Deus, o Messias prometido. O povo cantava o Salmo 118, verso 26. Bendito que vem em nome do Senhor. Jesus é o enviado bendito, como nós podemos ler em Marcos capítulo 11, verso 8 e 9. Ali nós vamos ver que Jesus ele veio enviado diretamente do Pai para salvar o seu povo.
dos pecados deles também. E o terceiro, ele é o Rei da paz. E para se cumprir a profecia de Zacarias, Jesus entra em Jerusalém montado em um jumentinho. Zacarias capítulo 9, verso 9. O cavalo era usado pelos exércitos. Assim, o jumento era um animal pacífico, manso, usado em trabalhos domésticos. Jesus é o Rei da paz. Ele é manso, ele é humilde. E ele está ali para reinar sobre o seu povo, transmitindo paz, mansidão, retidão e santificação. Esse é o reino do domínio do Rei da paz, do Rei dos reis, do Senhor dos senhores, o nosso único e suficiente Salvador, Jesus Cristo, o Senhor. Segundo, a população local, João capítulo 12, verso 7. A segunda multidão era a população local que testemunhou a ressurreição de Lázaro. Ou seja, a primeira multidão é aqueles que vieram do interior. Agora é aqueles que moravam em Jerusalém. Então era a segunda multidão, a população local que testemunhou a ressurreição de Lázaro. João capítulo 12, verso 17. Dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Ou seja, a multidão dava testemunho a respeito de Jesus, porque quando esta multidão estava com Jesus, ele viu Jesus chamar Lázaro para sair do túmulo. Eles viram isso. Então eles davam testemunho a respeito de Jesus. Essa multidão reconhecia e testemunhava Jesus como grande operador de milagres extraordinários e incontestáveis. Por isso, muitos foram atrás dele. Podemos conferir em Lucas capítulo 19, verso 37, quando eles clamavam o nome de Jesus por causa dos grandes sinais que Jesus operava. E a terceira multidão eram os líderes religiosos, escribas, fariseus, João capítulo 12, verso 19. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. João capítulo 12, verso 19. A terceira multidão era composta pelos líderes religiosos de Israel. Eles fazem duas afirmações. Primeiro, vede que nada aproveitais, ou seja, nada em Jesus era proveitoso. Ele não tinha nada a oferecer. E segundo, todas as pessoas seguiam a Jesus e abandonaram a liderança dos fariseus, dos escribas, para andar com Jesus. Então eles praticamente estavam enciumados a respeito de Jesus, falando que Jesus não tinha nada para oferecer e que o mundo estava seguindo a Jesus. Então, queridos, em resumo, podemos dizer que as pessoas seguem a Jesus por três motivos. Primeiro motivo, pelo seu ensino. Ele ensinava com quem tem autoridade, e não como os mestres da lei, e não como os líderes religiosos da época. Mateus capítulo 7, versículo 29. Nós podemos seguir a Jesus também pelas suas obras, pois ouviu que eles fizeram esse sinal. Que sinal? Ele havia ressuscitado Lázaro. João capítulo 12, verso 18. Então eles viram Jesus ressuscitando a Lázaro e por causa das obras, os milagres que Jesus fazia, eles estavam seguindo a Jesus. E terceiro, pela sua pessoa. Então eles estavam recebendo Jesus, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. João capítulo 12, verso 13. Então, queridos, por que você segue a Jesus? Ou por que você ainda não crê em Cristo Jesus?
A palavra de Deus ensina que ele é o próprio Filho de Deus. As suas obras, os seus milagres comprovam que ele é o Filho de Deus. E também, queridos, pelo seu ensino, pela sua pessoa, ele é o nosso único e suficiente Salvador. É por isso que eu sigo a Cristo, porque os seus ensinos não deixam dúvida que ele é o único que pode nos perdoar de todo o pecado. Que Deus possa, por meio do Espírito Santo, trabalhar no seu coração e você venha entender os ensinos, os milagres e a pessoa de Cristo e render a sua fé e a sua vida a Ele e ser por Ele salvo pela graça e pela fé. Vamos orar? Senhor, graças te damos pelo teu grande amor provado na cruz, mostrando que Cristo Jesus é o teu Filho amado, em quem o Senhor tem prazer. Mostrando ao mundo que Jesus veio ao mundo para salvar aquele que estava perdido. Ó Deus maravilhoso, os milagres que Jesus operara no passado e opera ainda hoje, por meio, Senhor Deus, da tua palavra, mostram e comprovam que Ele é teu Filho e que a pessoa dele, ensinada nas Escrituras Sagradas, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é sumo sacerdote, Ele é profeta, Ele é meu único e suficiente Salvador, e que nós possamos entender isso e nos render aos pés de Cristo para sermos salvos pela fé e através da graça, da tua misericórdia. Aplica esta palavra em cada coração, ó Pai, a começar no meu. Eu imploro, eu clamo em nome do teu Filho amado Jesus. Se tem alguém doente, ó Pai, coloque a tua mão de cura, de libertação, de restauração sobre os doentes físicos, psicológicos, espirituais. Tu és a cura. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe, queridos, e até amanhã, se Deus quiser.